Bom dia, professora Nashi. Bom dia, André. Satisfação falar com você. Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Eu estava dando uma introduzida aqui, mas então eu vou te apresentar, já te faço uma... Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. A gente já começa a bater uma bola. Mas, enfim, a gente está aqui no perfil do Sebrae Rio e da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro para bater um papo sobre compras públicas e desenvolvimento local, né? E também, principalmente, focado em pequenas empresas. Então, o professor Mário Henrique Anache é um parceiro de longa data aí do Sebrae. Ele é auditor de controle externo e também professor dos cursos de controle interno e de pós-graduação da Escola de Contas e Gestão do TCE Rio, né, professor? Então, se o senhor quiser complementar um pouco mais sua apresentação e a gente já levanta a bola, eu sou assessor no Sebrae Nacional e já trabalhei muito tempo com desenvolvimento territorial e com políticas públicas aqui no Sebrae, principalmente a parte da implementação da Lei Geral nos municípios. A gente tinha um foco, e o Sebrae ainda tem um foco muito forte nas compras públicas como alavancadoras do desenvolvimento local, né? E o município é o centro do desenvolvimento local, né? É o local de verdade onde as coisas acontecem. E aí tem a parte legal, tem a parte operacional, tem a parte comportamental, tem muitos gestores públicos aqui com a gente hoje. Então vai ser um papo muito legal, que vai valer tanto para os gestores quanto para os empreendedores. Professor, para levantar a bola para você, assim, para a gente fazer uma introdução, né? Covid, corona, crise, emergência, urgência, a gente estava vivendo um momento que ele é excepcional, não no bom sentido, no mau sentido. Tudo tem que ser feito muito rapidamente, com muita pressão, né? Quais são os princípios aí? Como é que o Tribunal de Contas tem olhado de forma macro para esse contexto todo, para a gente ter, como é que a gente encara de forma excepcional, do ponto de vista legal, do ponto de vista do controle, uma situação também tão excepcional e que é uma crise generalizada como nunca houve na história aí do mundo. Como é que o tribunal tem trabalhado isso em termos de grandes princípios? Cara, André, uma satisfação falar com você, te cumprimentar afetuosamente, agradecer aí ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, em especial sua representação aqui no Rio de Janeiro por essa oportunidade. Agradecer também à Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, na sua incansável luta pela difusão do conhecimento e aperfeiçoamento da gestão pública. O Sebrae é um grande parceiro aí no desenvolvimento local e regional, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Além de, claro, aperfeiçoador da eficiência das políticas públicas e também do desenvolvimento tecnológico. Quero cumprimentar aos ilustres colegas presentes e mandar um abraço, André, afetuoso aí para os agentes de desenvolvimento local. Figura importantíssima que eu acho que a gente tem que sempre destacar a importância. Eu sempre faço aquela comparação com os agentes comunitários de saúde, né? Então, o agente de desenvolvimento local está para a economia, assim como os agentes comunitários de saúde estão para a saúde. São figuras importantíssimas. Eu mando aí um grande abraço para eles, para todos eles que estão nos assistindo. André, eu vou, antes de entrar exatamente no tema que você me perguntou, eu acho importante a gente fazer também uma homenagem, nessa época terrível, como você colocou, às vidas que perdemos. Então, isso é muito importante, render as nossas homenagens aos que se foram, compartilhar com os que ficaram e perderam entes queridos, nossos sentimentos, e renovar a nossa fé, a nossa esperança na luta, né? E tentar fazer o melhor possível em melhoria desse nosso Brasil. Eu acho isso importante. E eu preciso fazer algumas observações iniciais, André, ainda sobre a questão para circunscrever essa apresentação, que são muito importantes, que para nós do Tribunal de Contas, tá com vocês aqui do Sebrae, é a realização da nossa missão, né? Como você sabe, a missão é a razão de existir da organização
E a missão do Tribunal de Contas no seu planejamento estratégico é fiscalizar, orientar e avaliar a aplicação dos recursos públicos no interesse da sociedade. Então, a gente está nessa ação de orientação aqui com vocês e ela também dá concretização à nossa visão, né, de consolidar-se como instituição que efetivamente contribui para o aperfeiçoamento, o aprimoramento da gestão pública, a ampliação da transparência e o controle social. Então, a gente acha, André, já avançando no tema, que a transparência, o controle social tem sido muito importante nessa época de Covid. A sociedade está muito atenta a toda essa despesa, a tudo que está acontecendo em seu benefício. E os instrumentos de transparência e de controle social estão sendo efetivamente difundidos e muito utilizados. Então, isso é um ponto muito positivo que está acontecendo nesse momento de Covid. Eu também preciso fazer um registro inicial, André, porque, como você bem colocou, para nós do Tribunal de Contas, essa ação é uma ação docente. Eu estou aqui como professor, então é sempre bom registrar que as opiniões se dão sob a minha responsabilidade e não representam as opiniões do Tribunal de Contas e nem da Escola de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão constitucional com função judicante em benefício da sociedade e ele é um órgão colegiado e ele fala pelo seu plenário. Feitas essas observações, André, essa nossa parceria vem de longa data. Eu tive a oportunidade de participar aqui no Rio de um Fomenta, de uma ação também no interior, lá com o pessoal de Nova Friburgo, e isso vem de uma diretriz dos tribunais de contas do Brasil, em prol do desenvolvimento local e das micro e pequenas empresas. Essa diretriz está consubstanciada num documento, André, que é um documento editado no Congresso do Ceará, em 2014, que é a resolução número 9 da ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. E esse documento dá as diretrizes de fiscalização da observância da Lei Complementar 123. Então, feito esses registros iniciais, André, sem maiores delongas, eu vou passar já para a resposta da colocação que você me fez, essa questão dos grandes princípios em relação aos tempos em que vivemos. E vou fazer uma pequena e rápida introdução para que a gente possa compreender a delicadeza do momento. Então, em 30 de janeiro, os fatos ocorreram de forma muito célere. Em 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declara a infecção causada pelo Covid-19 como uma situação de emergência em saúde pública internacional. Rapidamente, logo em 26 de fevereiro, chega ao Brasil o primeiro caso, em São Paulo, um viajante que veio da Itália. E por volta do dia 6 de março, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o primeiro caso, uma moradora de Barra Mansa, que também veio da Itália. E em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara uma pandemia. Certo? Certo. E em 20 de março, o Congresso Nacional declara uma situação de calamidade pública nacional, pelo Decreto Legislativo 88 de 2020. Então, perceba, em cerca de 50 dias, saímos de uma emergência internacional para uma calamidade nacional, que é o momento em que vivemos, um momento de calamidade. Então, essas compras estão sendo feitas numa situação de calamidade pública, não é? Em que pessoas estão sofrendo, milhares e milhares de doentes, milhares e milhares de pessoas que nos deixaram, infelizmente. Nesse contexto, veio a lume, no dia 6 de fevereiro, uma lei nacional, que é uma lei, a Lei 13.979. Essa lei veio para tratar das medidas de enfrentamento da situação de emergência internacional até então de infecção de Covid-19. Quando essa lei veio a lume, prevendo hipóteses de isolamento social, quarentena, ela trouxe uma nova hipótese de contratação direta, de afastamento da licitação. A licitação, como todos sabem, é a regra geral do sistema brasileiro.
Então, ela trouxe uma hipótese de afastamento. Inicialmente, num artigo só, uma hipótese de contratação direta. Uma lei excepcional, né? Mas, em 20 de março, essa lei foi alterada pela medida provisória 926. 926. E essa medida provisória, ela tem exatamente o objetivo de acelerar o processo de compras públicas, de agilizar o processo de compras públicas. Então, é essa que é o contexto. Um contexto em que a administração pública, numa situação de calamidade pública, precisa comprar rapidamente. E tem uma lei federal dispondo sobre essa agilidade. Fala, André. Beleza. Não, é porque a gente fala alguma coisa do macro, né, dos princípios, lei, medida provisória. E o que é que isso traz de mudança, professor, nos processos operacionais das licitações? Exatamente. Então, assim, em relação à Lei Complementar 123, o que isso trouxe de inovação em relação ao tratamento diferenciado e simplificado para as empresas de pequeno porte e microempresas? Não trouxe nenhuma inovação. Então, a questão é de aceleração do processo. Essa lei, o Tribunal de Contas, a Secretaria-Geral de Controle Externo, tão logo vê a lume essa medida provisória, propôs uma nota técnica levando aos gestores públicos uma interpretação muito detalhada e oportuna de como aplicar essa lei. Então, esse material está disponível no site do Tribunal de Contas e, tão logo, também de forma muito tempestiva, a Escola de Contas desenvolveu uma ação educacional sob o nome de Dica que Conta, com uma série de vídeos para orientar gestores públicos sobre a aplicação dessa lei. É um material de muita qualidade, produzido pelo meu ilustre colega, Dr. Bruno Gameiro, e que se encontra disponível no site da Escola de Contas e Gestão, e acho que todos devem acessar depois da live para ter uma maior e mais profunda exame em relação aos diversos dispositivos da Lei 13.979, que a gente vai tratar aqui de forma bastante panorâmica. Então, essa lei trouxe o que objetivamente, André? A agilização, uma hipótese de contratação direta e simplificação de processos. Então, acho que as duas grandes inovações dessa lei é prever a possibilidade da administração pública elaborar um termo de referência ou um projeto básico simplificado. Essa que eu acho que é o que mudou, né? Além da contratação direta, a contratação direta, André, ela nunca se aplicou como benefício para as EPPs e MEs. Ou seja, isso nunca foi aplicado. Então, não traz muita interferência no tratamento simplificado e favorecido. Agora, a administração pública passa a comprar de forma muito séria. Então, ela tem nos seus processos uma simplificação, passa a poder fazer um termo de referência simplificado, com alguns requisitos que a lei elenca, e também passa a poder simplificar a sua pesquisa de preços. Segundo a jurisprudência dos tribunais de contas, a pesquisa de preços dependia da formação de uma cesta de preços com fontes variadas para ter um panorama mais amplo do preço de mercado. A lei facultou a administração a usar só apenas uma fonte, simplificando a pesquisa para dar celeridade ao processo. Então, o que isso traz? Uma maior responsabilidade das empresas que estão negociando com o poder público, tendo em vista os princípios da confiança recíproca e da boa-fé. A administração, mais do que nunca, depende da confiança recíproca com seus parceiros econômicos e da boa-fé de todos para poder que essas operações ocorram de forma a observar a economicidade. Então, aquele que está negociando com a administração passa a ter uma responsabilidade muito grande, que é o que consta, inclusive, da nossa nota técnica. Não apenas pela qualidade do produto que ele está entregando, como também pelos preços que ele está praticando. Eu acho que esse é um dado importante. Para efeito de licitação, o que muda? Então, esse é no processo interno da compra. E na licitação, o que mudou efetivamente com essa
essa medida, com as alterações na Lei 13.979 pela medida provisória, foi a redução do prazo no pregão. Então, antes, André, o pregão, ele precisava de, entre a publicação e a apresentação das propostas, transcorriam 8 dias úteis, esse prazo foi reduzido pela metade. Hoje transcorrem 4 dias úteis, qual no sentido de dar maior celeridade. E nas licitações, que deveria ser a regra, né, até porque o prazo foi simplificado, foi reduzido, né, aí continuam aplicáveis integralmente o tratamento favorecido e diferenciado previsto na Lei Complementar 123. Então, de forma muito breve, muito panorâmica, eu respondo dessa forma a indagação. Tá, a gente tem uma pergunta aqui do Fernando, eu vou guardar mais para o segundo momento e também dizer para todo mundo, vai mandando as perguntas que a gente está juntando aqui e na segunda parte da nossa live a gente vai fazer esse ping-pong, esse bate-papo em cima das perguntas. Professor, nesse contexto, e as licitações exclusivas para pequena empresa, subcontratação, o senhor acha que cabe, ou pela pressa, pela necessidade, pelos grandes volumes, não cabe? Município pequeno, o que os municípios menores têm comprado mais, têm suscitado de mais dúvida? E o Rio de Janeiro capital e cidades maiores, como é que o senhor vê aí esse contexto para subcontratação e as licitações exclusivas para a pequena empresa, de acordo com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa? Então, permanecem válidas todas as hipóteses de tratamento favorecido, diferenciado nas licitações. Então, é preciso fazer um panorama sobre isso, André, porque assim, a gente está lidando com especialistas, pessoas que já têm familiaridade no assunto e também com concidadãos que estão assistindo pela primeira vez. Então, existe uma lei complementar federal, a 123 de 2006, que prevê, dando concretude a um dispositivo constitucional, um tratamento favorecido e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Como também para microempreendedores individuais, agricultores familiares e cooperativas. Em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, que recebem esse tratamento nas compras públicas, e que as compras públicas constituem uma parcela relevante do PIB nacional, elas recebem esse tratamento diferenciado. E que empresas são essas? São as empresas que, até o ano anterior, do faturamento anterior, não alcançaram o limite de 4.800.000 reais. Né? Então, que tratamento é esse? Muito en passant, de forma muito panorâmica para quem não está assistindo. Esse tratamento, ele prevê uma série de benefícios. Entre eles, admite o diferimento da habilitação, né? Da comprovação da regularidade fiscal. Enquanto uma empresa normal, que não é EPP e EME, teria que, ao final de um pregão, por exemplo, comprovar a regularidade fiscal, a EPP e EME tem um prazo um pouquinho maior para poder comprovar. Um outro tratamento diferenciado, e esse sim que faz uma grande diferença, é o chamado empate ficto. Todos, né? O empate ficto significa dizer que ao final da oferta inicial, da fase de lances do pregão, nas licitações tradicionais, as empresas que tiverem até 10% valor superior à melhor oferta e no pregão 5%, poderão oferecer uma proposta, se elas forem MEs e EPP, e a vencedora, a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, não for uma ME e EPP, poderá oferecer uma oferta inferior àquela proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar. Então, para dar um exemplo, a administração pública vai comprar leite em pó, e recebe uma proposta de R$10. Está havendo lá uma cotação no pregão, e uma empresa média, que não é EPP e EME, cotou 10. E a EPP e EME cotou 10,9. Nesse momento, por exemplo, a EPP e EME, 10,9 não, desculpa, 10,4 porque 10,4 porque é pregão, R$10,04 porque é pregão, a diferença é de 5%. E aí, a empresa que não é EPP e EME, ela está em 10 e a EPP e EME em 10,04. E a EPP e EME ela não precisa mais lançar,
porque se dá a figura do empate ficto. Nessa figura, a EPP-IME poderá oferecer um preço menor que a primeira colocada e a ela será arrematado o certame. Então, esse é um diferencial muito grande. Um outro diferencial, para que as pessoas compreendam exatamente a pergunta que foi formulada, é que há licitações exclusivas para a EPP e IME. E que licitações são essas? São todas as compras com valores inferiores a R$80 mil. Então, todas as compras públicas com valores inferiores a R$80 mil, feitas por licitação, deverão ser exclusivas para a EPP e IME. E isso se dá não apenas na licitação como um todo, mas em licitação por itens, em que se considera cada item uma licitação diferente. Cada item deverá, abaixo de R$80 mil, deverá ser exclusivo para EPP e IME. Então, esse é um diferencial competitivo muito grande. Todas as compras abaixo de R$80 mil ou itens de compras no julgamento por itens será exclusivo de EPP e IME. E, além disso, você tem a cota reservada. Então, uma licitação com vários itens, vários abaixo de R$80 mil, exclusivos para EPP e IME. Eventualmente, um item superior a R$80 mil. Né? Então, vamos supor 100 mil o valor do item. Deverá ser estabelecida uma cota reservada. Isso significa que esse item será desdobrado em dois, então ficará 75 mil para ampla competição e 25 mil como uma cota reservada para EPP e IME. Então são benefícios competitivos. Além disso, a lei prevê a possibilidade de subcontratação em caso de obras e serviços, para que a empresa vencedora subcontrate empresas de pequeno porte e microempresas. Além disso, também a lei prevê, nessa hipótese de licitações exclusivas, a possibilidade de uma preferência a pequenos negócios, no âmbito local e regional. Então, feita essa introdução, André, a pergunta é: qual seria a importância? Né? Eu acho, André, que é mais de uma questão de importância, é uma imposição legal. Nas licitações públicas deveriam permanecem, melhor dizendo, as licitações exclusivas previstas na norma. Então, essas licitações ainda deverão continuar sendo adjudicadas, ou itens de licitação, exclusivamente a EPPs e IMEs. Em relação à subcontratação, que é o outro aspecto que você me perguntou, essa é uma questão que, mesmo antes da pandemia, não vem sendo, pelo menos a experiência que eu tenho aqui no estado do Rio de Janeiro, tão exercitada assim. Por uma série de fatores, é um tanto complexo, isso precisa estar previsto no edital, contemplado na proposta durante a licitação, a escolha dessas EPPs e IMEs. Para você poder dar uma preferência a uma EPP e IME situada local ou regionalmente, partindo da norma federal, né? Cada ente poderá ter sua norma, partindo da norma federal. O vencedor terá que ser situado local ou regionalmente. Então, isso foi muito pouco explorado. E acho que a gente pode tratar isso mais à frente um pouquinho, quando a gente for falar do que é necessário. Porque, assim, se a política pública se destinar efetivamente a ampliar os mercados, democratizar o acesso às compras públicas, você prever a subcontratação é uma questão essencial para desenvolver os pequenos negócios. Esse contato do pequeno negócio com o grande negócio, essa transferência de know-how e tecnologia, é o que vai permitir o crescimento efetivo dessas pequenas empresas. Então, respondendo objetivamente, a licitação exclusiva permanece como obrigatória e a subcontratação ela precisa ser fomentada, André. Do ponto de vista da economia, só para contribuir também no debate, a participação de pequenas empresas nas cadeias de valor, que foi isso que você acabou comentando, no Brasil ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Então a lei quis fomentar esse aspecto também, além da circulação econômica, desenvolvimento local, mas trabalhar pequena empresa numa cadeia grande de valor, para que se possa alavancar aí outros aspectos como a inovação, como você disse. E vale lembrar também que a lei geral, a lei complementar 123, ela é de 2006, né?
Então, ela já está mais do que sedimentada, já tem jurisprudência bastante relevante, até para o Tribunal de Contas da União. E para os empresários que estão tomando o pé agora dos conceitos, dos seus direitos, né, vale lembrar que, como o senhor falou, eu vejo Brasil afora, o ponto que pegou mesmo foi a licitação exclusiva de até 80 mil. Os outros varia muito, é muito heterogêneo, uma hora um município avança, aí para, troca gestão, é muito desuniforme. Mas o empreendedor, o empresário, pode recorrer administrativamente, judicialmente, né, para fazer valer seus direitos. Isso é sempre bom a gente ressaltar, que inclusive dentro do que você falou no início do controle social, é isso que muitas vezes faz uma lei pegar mais, né? Se o destinatário não exerce seu direito, aí fica meio aquele jogo, né? A gestão pública já tem aí N preocupações, uma parte de eficiência que ainda precisa melhorar bastante, está melhorando, vai ter que melhorar bastante. Se o controle social vem e o empresário, melhor ainda, né? Aí tem o empresário, tem o Ministério Público, tem associações de classe, sindicatos, eles podem fazer valer isso e isso pode pegar mais. E aí vale lembrar que já tem essa jurisprudência toda de TCS, TCU, tem a resolução da Tricom que você citou. Então está muito bem sedimentado, tem doutrina, então tem livros, tem cursos, tem professores renomados falando. Vocês aí na escola defendem isso, eu estou vendo que veementemente. Beleza. Então, para a gente seguir, né? Como é que a escola, como é que o tribunal, como é que a escola, você, o senhor como professor e com contato aí com todo esse ecossistema, tem muita gente aqui na live, eu estou achando que tem mais gestor público, agente de desenvolvimento, pessoal de comissão de licitação, eu estou achando que tem mais do que empresário, porque o pessoal está se manifestando aqui, mandando abraço, falando de onde que é. Como é que o senhor vê a importância da Lei Complementar 123, da Lei Geral da Pequena Empresa, e também para complementar um pouco a explicação, só que para o empresário se situar, não é uma lei que muda licitações, é uma lei que cria um tratamento diferenciado para a pequena empresa geral. O Super Simples está lá, ele é um capítulo da Lei Geral, o MEI está lá, ele é um pedaço do Super Simples, aí tem compras governamentais, tem a desburocratização, alvará provisório, dispensa de fiscalização, a fiscalização orientadora, tem uma série, tem um capítulo de inovação, né? Então é uma lei bastante ampla e a gente está falando hoje aqui de licitações de compras públicas. Como é que essas compras, como é que a lei faz o desenvolvimento local girar? Como é que esses mecanismos, como é que a licitação feita desse jeito que o senhor explicou aí, faz o desenvolvimento local, faz a economia local melhorar, se alavancar? André, eu vou tomar aqui, dando continuidade à sua observação, e vou fazer alguns comentários antes de entrar na resposta sobre a questão do que tem sido feito também em prol da melhoria do ambiente de negócios. Então, a gente no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tem uma ação que me parece importante para a melhoria do ambiente de negócios, que é uma fiscalização muito rígida sobre o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos. Então, o empresário e o administrador público, eles têm que seguir uma ordem nos seus recebimentos, para evitar favorecimentos, violação da isonomia. Então, isso é uma medida, André, que eu acho que, além da fiscalização da Lei Complementar 123, dá muita segurança aos empreendedores para negociar com o poder público. Porque sempre existia aquele medo de negociar e não receber, e a lei garante uma isonomia no pagamento. Então, eu acho que esse é um trabalho importante. Também dizer que as portas do tribunal, melhor dizendo, os protocolos do Tribunal de Contas estão abertos para que os empreendedores possam representar ou fazer denúncias em nome próprio sobre a aplicação da Lei Complementar 123, ou mesmo sobre essas compras governamentais que não observaram a licitação nessa época do Covid. Então, você tem empreendedores, fornecedores de materiais hospitalares e médicos, por exemplo, que sequer foram consultados ou podem não ter sido consultados numa compra no seu município, na sua região, e eles podem representar contra isso no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está aberto para receber formalmente representações e denúncias, ou mesmo através de notícias por meio de sua ouvidoria, também é um canal
que também chega muita informação, muita notícia. Dito isso, desenvolvimento local. Então, André, esse é o momento, a nossa atual situação em sociedade, a situação econômica do país, ela como eu falei no início, quer dizer, foi declarada uma calamidade pública. Então, se a gente pega aí as previsões, o Boletim Focus, por exemplo, já se fala num decréscimo do PIB que pode alcançar 10%. Então, embora haja uma despesa ali momentânea com saúde, né, a repercussão econômica de tudo que está acontecendo é imprevisível, na verdade, né? Eu acho que nenhuma geração viveu algo parecido, inclusive. Acho que nem nossos avós, na crise de 29, viram alguma coisa do porte da recessão econômica que a gente está entrando. Então, isso é uma questão que, assim, nas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, eu lembro de um indicador que sempre a gente acompanhou, né? Que foi o tempo de vida do seu nascimento até 2 anos. E esse indicador não foi bom, ele chegou a chegar a quase metade de empresas fechando nos primeiros 2 anos, e isso com um trabalho muito árduo do Sebrae, essa situação foi melhorando, o tempo de vida foi aumentando, e eu acho que a gente chegou abaixo de 25% de... Agora, nesse momento, você imagina, André, o que vai acontecer com os pequenos negócios que estavam iniciando sua trajetória no âmbito de uma recessão desse tamanho. Eu acho que os economistas ainda vão inventar uma palavra para retratar essa situação no âmbito empresarial, né? Não só pequenas e médias, mas grandes empresas vão deixar de existir. Então, isso é uma preocupação muito grande, André. E isso pega o Estado do Rio de Janeiro num momento de crise fiscal. Não só o Estado, como os municípios. A gente vive uma crise fiscal muito intensa. O Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal. Vários municípios também se recuperando do ponto de vista fiscal da queda do PIB que a gente teve em 2016, 2017. A gente vem de uma queda de PIB. A gente está num processo de recuperação fiscal e vem uma situação calamitosa como essa. Então, André, assim, e aí eu acho que o setor público ele tem que procurar apontar caminhos de desenvolvimento e superação dessa crise. Caminhos de desenvolvimento. E para falar um pouco sobre isso, eu até fui consultar um trabalho de conclusão de curso que foi feito na pós-graduação do Tribunal de Contas. É um trabalho, ele foi apresentado em 2013, é um trabalho do colega André Luiz dos Santos Silva Júnior, intitulado A Economia do Conhecimento no Estado do Rio de Janeiro, uma estratégia de desenvolvimento urbano e regional. E esse trabalho é muito legal porque ele conjuga desenvolvimento urbano com desenvolvimento econômico. Tá? Ele tem conclusões muito interessantes, e eu separei 2 trechinhos aqui, que eu vou me permitir aqui aprofundar um pouco, para ler sobre essa questão do desenvolvimento local nesse momento. E um trecho é que o autor do trabalho cita o professor André Urani, o finado professor André Urani, que nos deixou aí muito, muito moço, né? E que tinha uma contribuição muito grande para o desenvolvimento econômico, especialmente da capital. Então eu vou ler um texto dele falando sobre a capital, mas que eu acho que vale para todos os municípios. Então ele fala o seguinte: a indústria que as trouxe para cá foi-se, escafedeu-se e não deixou nada no lugar. Nosso imenso subúrbio foi se transformando num cemitério industrial. Perdemos também o setor financeiro, os bancos e as bolsas de valores. Ainda perdemos com as privatizações dos anos 90. Elas podem ter sido positivas em sua maioria, positivas para o Brasil, mas traduziram-se em demissões voluntárias ou não. Ou mesmo no caso da CSN, na transferência da sede dessas empresas para outras cidades e outros estados. Então, ele arremata o André Urani. Mas não é tudo. Perdemos também dezenas de milhares de cérebros que migraram para São Paulo ou para o exterior nas últimas décadas.
Então é uma situação muito grave, uma situação de perda, e o poder público precisa apontar caminhos. Tá? O trabalho do Luiz, ele aponta alguns caminhos, ele cita, por exemplo, o processo de revitalização urbana de Barcelona e a formação de clusters de microempresas em torno de gestão de conhecimento, alavancando o emprego de Barcelona como medidas decorrentes da Olimpíada, né, de Barcelona, e também cita o caso de Rosário, na Argentina. Uhum. Então, isso eu trouxe essa informação para dizer que é preciso construir um projeto de desenvolvimento local. Né? A norma geral, a lei complementar 123, não traz isso. Ela diz que aquelas normas elas se destinam para isso. Mas o poder público tem que tomar a rédea e a frente e fazer o seu planejamento estratégico, em conjunto com a sociedade, e apontar os caminhos. E, André, o caminho de desenvolvimento perpassa sempre pelo empreendedorismo, perpassa sempre pelo trabalho. Não há outro caminho, a não ser a luta e o trabalho. Então, eu penso que esses planejamentos estratégicos têm que ser desdobrados nos outros instrumentos de planejamento, prevendo de forma mais ampla a participação de empreendedores no desenvolvimento local, onde as compras públicas é um aspecto. Você quer fazer alguma observação? Não, eu ia só dizer também nesse contexto, trazer a gente tangibilizar um pouco. Na época que eu fazia as pesquisas lá de implementação da lei geral nos municípios, até 2015, então, portanto, eu não sei se está valendo esse número exato, mas esse número existe. É um elemento econômico chamado índice multiplicador fiscal, que mostra que a cada real que você mantém no território, ele vira 1,70. Então, só imaginando, R$ 1 milhão gasto que foi para fora, e R$ 1 milhão gasto com empresas do município se transforma em 1.700.000, porque essa empresa vai fazer pagamentos, contratar pessoas, vai ampliar, vai fazer uma reforma e assim por diante. Agora, isso só funciona se é feito de uma maneira consistente, como você bem disse. Tem que ter um planejamento para que esse volume de recursos seja relevante. Não adianta fazer uma comprinha de 80 mil aqui e outra comprinha ali, não vai fazer nem cosquinha no desenvolvimento local. Mas se há um planejamento, e talvez esse momento, é claro que não agora, no meio desse caos, mas quando isso minimizar, logo ali daqui acho que 2, 3 meses, a gente já vai ter uma condição aí de sair dessa pressão absurda. O município não vai ter condições, ele já talvez não tivesse e não vai ter por um bom tempo, de fazer obras, de fazer grandes realizações. Mas ele precisa de um custeio, né? Então, e no custeio é onde é mais simples comprar de pequena empresa. Material de escritório, hospitalar, pequenos reparos, manutenções, vigilância, conservação e limpeza. Então, aí é um prato cheio para você jogar isso para dentro do município ou dos municípios, do conjunto de municípios, né? Aí é a hora de fazer um consórcio para poder fazer esse planejamento conjunto. E aí você consegue direcionar muito das suas compras legalmente e alavancar emprego, alavancar a economia do seu município de uma forma planejada. E mais um item, o Tribunal de Contas da União soltou no início de abril o ministro Véder de Oliveira, o ministro substituto Véder de Oliveira, tem um estudo lá que, apesar de não ser um estudo amplo, ele mostrou que com licitações exclusivas se economiza 9%. Então, ao contrário do que muita gente prega, que não, se eu limitar a competição, vai ficar mais caro. Não vai ficar mais caro. Testa aqui, testa ali, já tem essa pesquisa do Tribunal de Contas da União. E mesmo que fique alguma coisinha mais caro, pensa nisso, isso vai desdobrar em 70% a mais no seu município, se o valor for um valor relevante, se o valor for um valor que impacte. Então, para isso vem o planejamento que você bem comentou e mais ainda, né, talvez se junte os municípios da região. O Sebrae aí tem seus projetos de fortalecimento da gestão pública, os agentes de desenvolvimento. Então tem uma parceria nacional com a Confederação Nacional de Municípios só para isso, só para fortalecer e capacitar a gestão pública, e compras governamentais é talvez o maior pilar. Então tem uma série de instrumentos para se fazer isso e você combater esses efeitos que vão durar um bom tempo,
Eu falo em 2, 3 vezes porque a gente saiu do caos pandêmico. Mas a gente vai ter efeitos econômicos aí 1 ano, 2 anos. É um negócio muito tenso. E aí o município, com esse planejamento, consegue reverter uma parte disso num ciclo virtuoso, né, professor? Que aí é bem isso que o senhor falou, mas tem que planejar bem. Exato. E, assim, então, no ponto de vista macro, ter um projeto de desenvolvimento que incorpore os empreendedores, né? A vocação econômica do local. É preciso encontrar vocações econômicas. Mas, no âmbito das compras públicas, André, e até para evitar efeitos, por exemplo, que seja mais caro, ao contrário, né? Tentar ampliar a competição. O setor privado ele tem muito a contribuir com melhores práticas e principalmente com aumento de produtividade. E compartilhar esse aumento de produtividade com o poder público. Então, eu acho que essa questão ela não pode ser vista de forma de opostos, mas como uma união. Né? A lei trata dessa forma. A lei prevê esse tratamento para garantir o desenvolvimento local, do ponto de vista social e econômico, e a eficiência das políticas públicas, como também o desenvolvimento tecnológico. Então, isso não é uma questão, é uma imposição legal. Mas para que isso aconteça, eu acho que esse que é um recado importante aqui, especialmente para os colegas servidores públicos que estão acompanhando, o poder público tem que se organizar. Não basta prever no edital a licitação exclusiva, não basta prever o tratamento prioritário para a empresa local e regional, mas ele precisa fomentar a democratização de acesso ao mercado e a organização do setor produtivo local. E isso é uma ação que não está no edital, não está no processo de compra. É uma ação efetiva que o poder público tem que dar. E sem isso, a gente não vai conseguir, efetivamente, na minha opinião, alcançar os objetivos da lei. Então, o decreto federal, ele prevê algumas situações de organização mínima do mercado, o decreto federal 8538, que regulamenta a lei complementar 123 no que tange ao acesso aos mercados na União Federal, 8538 de 2015. Então, o que ele prevê? Que, minimamente, o poder público tem que manter um cadastro dessas empresas e das linhas de atuação dessas empresas. Até porque, se o poder público quiser efetivamente garantir uma preferência para as empresas sediadas local e regimentalmente, ele terá que asseverar no processo que tem pelo menos 3 empresas aptas a competir. Então, se ele não tiver esse cadastro, ele não consegue dar um tratamento prioritário às empresas locais e regionais. Então, manter esse cadastro, além do que amplia muito a competição, porque quando for a fazer a pesquisa de preços, emite-se e-mail para todas essas empresas cadastradas, para que venham trazer preços, para que compareçam, para que tomem ciência, democratizando e gerando transparência e controle social na administração pública. Então, isso merece um ponto fundamental. Um outro ponto fundamental é que o poder público divulgue o seu plano de contratações. O que ele compra? Quais são as especificações do que ele compra? Também está no decreto federal. Padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços. Algumas legislações aqui do estado, de municípios do estado do Rio de Janeiro foram além. E eu acho que foram muito bem além, porque além de divulgar as especificações e padronizações, elas determinam que o poder público divulgue também o cronograma, ou seja, quando ele pretende comprar. Tá? E se fosse mais ainda, quando ele pretende receber? Porque no registro de preços, quando o empreendedor vem para manter o preço por 1 ano, informações sobre quando ele efetivamente vai fornecer, quando historicamente o município pediu e quanto pediu, faz a diferença para o empreendedor, para ele poder se organizar. Né? O poder público tem que permitir o empreendedor se organizar para trabalhar com a administração pública. Né? E aí os 8 dias do pregão, os 8 dias úteis, não permitem ao empreendedor organizar os seus processos produtivos, organizar os seus estoques para poder participar. Além disso, uma outra questão importante é, obviamente, não restringir especificações que restringam a participação das EPPs e MEs, mas mais do que isso, considerar na construção da descrição dos objetos a oferta local ou regional de bens e serviços. Né? E o decreto federal ainda fala na transparência, manter tudo isso transparente para que as empresas possam se organizar. Então, André, me parece que a organização da administração pública para fomentar uma real participação
e democratização do acesso às compras públicas é o que vai efetivamente alavancar o desenvolvimento local e a economia do Estado do Rio de Janeiro. É o que a gente acredita e espera que isso se faça realidade. Perfeito. E aí eu não sei se eu poderia estar falando isso em nome do Sebrae Rio, mas o Sebrae Rio sempre foi uma referência nos projetos de desenvolvimento local, nos projetos de políticas públicas, no fortalecimento da gestão. Então tem materiais, treinamentos, consultorias, projetos mais densos, lidera, que são reconhecidos nacionalmente, para justamente suportar isso tudo aí, desde o planejamento geral do desenvolvimento da região, do território, até a capacitação, seja do pregoeiro, seja da comissão de licitação, seja do empreendedor, seja do produtor rural para fornecer a merenda escolar. O Sebrae tem produtos e serviços para todos esses públicos, da maneira que se quiser. Agora não está dando para ter presencial, mas online, nas redes sociais, micromomentos até capacitações de 40 horas. Tem muita coisa acontecendo. O Sebrae Rio sempre foi uma referência nesse assunto aí. Então, a capilaridade no Sebrae aqui no Rio de Janeiro é muito grande, né? E o Tribunal de Contas tem uma parceria com o Sebrae, né, reconhecendo que a gente tem realmente muito a fazer em conjunto e sempre, né? Isso aí. Podemos passar para as perguntas? Sim, por favor. A primeira que chegou foi do Fernando Timbó, ou de Timbó. Como o Tribunal de Contas pode contribuir nesse momento de combate à pandemia, do ponto de vista de boas práticas de controle e boas práticas de caráter pedagógico? Boas práticas. Boas práticas. Então, assim, a previsibilidade do controle é a grande boa prática, né? Ser um controle previsível. Então, a gente tem a nota técnica, que foi uma ação de boa prática. A gente tem as ações de capacitação da Escola de Contas. Eu falei daqui da Dica que Conta, que vale a pena assistir após a live. A gente também tem no nosso site do Tribunal de Contas respostas a consultas e um instrumento importante, que eu acho que é um serviço público prestado muito importante pelo Tribunal de Contas, é a disponibilização do banco de preços, em que o Tribunal de Contas ele disponibiliza preços de mercado para uma série de bens e serviços que podem ajudar os empreendedores a se orientar em relação aos preços que estão sendo praticados na administração pública. Então, acho que são alguns serviços de boas práticas, eu posso citar assim de supetão. E em relação à fiscalização, a nossa fiscalização está muito atenta. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, apesar de estar em home office, e são várias ações de fiscalização. Em relação às despesas de Covid, na nossa página tem lá uma lâminazinha, que é fiscalização do Covid. Toda a fiscalização que foi feita, com diversas cautelares, em prol da transparência, na execução da nossa visão, da nossa missão, todas constam lá da página do Tribunal de Contas. Também vale a pena dar uma olhada a nossa atuação em relação às ações de fiscalização. Tá ok. Um pouco na linha do que você falou aí de banco de preço, banco de cotações, o Darlan Chaves, oficial, pede para falar um pouquinho sobre cotação eletrônica. A cotação eletrônica é o meio, e já é o meio há muito tempo, de obter uma das fontes, que é a fonte de mercado, né? As cotações de mercado. Eu acho que todos os órgãos que eu vejo, a maioria faz através de cotação eletrônica. Então, quando precisa cotar preços, dispara, às vezes, centenas de e-mails para conseguir, às vezes, 3 propostas, 2 propostas. Eu não entendi, mas eu acho que é isso que ele está se referindo. O que a gente sente na fiscalização, às vezes, muita surpresa, é que esse procedimento não está documentado no edital, né? E parece que as cotações caíram ali como se fossem de paraquedas. Quer dizer, não tem um e-mail solicitando as cotações, apenas a resposta. Então, a nossa orientação é para que essa consulta, todas essas empresas cadastradas, que também dá notícias de que vai ser feita uma licitação e que o mercado possa começar a se preparar, elas também constem do processo. Tudo deve constar do processo. O processo é uma sequência ordenada de atos. E tudo que for feito deve constar do processo. O Felipe Dias Belo faz uma argumentação aqui, eu acho que eu vou resumir. Ele fala da possibilidade do pagamento para a pequena empresa ser superior em até 10%, e não ela poder cobrir.
acontece em alguns países. Os Estados Unidos tem essa cotinha a mais e tal. O que você acha disso? Eu já digo assim, não pode, né? A lei não permite, mas o que você acha disso em termos de eficiência? São os preços de mercado, né? Então, assim, a administração não pode contratar acima dos preços de mercado. Ela está se gerindo com um valor, um bem disponível, que é o recurso público, que é o recurso, na verdade, que não é recurso público, mas sim recurso dos contribuintes, que é bem de terceiros. Então, assim, salvo uma alteração legislativa, e aí eu não sei se ele perguntou, André, por conta do que está dispondo acerca da preferência para empresas localizadas locais ou regionalmente, que falam em 10%. Né? Mas aquilo não é para contratar mais caro, garantindo, como se fosse uma espécie de empate ficto, que elas possam cobrir o preço da empresa que não está situada local ou regionalmente. Essa interpretação, que eventualmente ele possa ter dado, não está adequada. A interpretação adequada é que a empresa local e regionalmente, caso previsto no edital, será dada a oportunidade de cobrir o menor preço. Eu achei importante fazer essa ressalva. Não, eu lembro, né, eu trabalhei no processo da lei geral inteiro, né? E aí, na comparação internacional, tinha alguns países que tinham essa prerrogativa de pagar um pouco a mais. E a gente brigou muito para a lei ter isso, fundamentado nessa alavancagem. E aí não foi possível, né? E desde então. Mas eu acho que ele perguntou isso: o que deveria poder? Entendi. 10% é uma nova fase na licitação, né? Mas deveria poder, mas é isso que você falou. Infelizmente, ainda não pode. Não tem essa previsão. Gustavo Teves, essa pergunta aqui é boa. Como o Tribunal de Contas vai enfrentar a dicotomia necessidade de salvar vidas e preços altos de produtos como respiradores, por exemplo? A lei previu, inclusive, a Lei 13.979, a possibilidade do poder público a contratar acima dos preços de mercado. A lei foi priorizou tanto a preservação da vida, porque não são valores que você possa comparar. Você não pode jamais renunciar ao direito à vida, que é o principal valor. Mas ela disse que isso tem que ser feito justificadamente. Tá certo? A gente está vendo aqui também tem uma outra questão, que é a questão da variação dos preços. Né? E aí, assim, isso está muito ligado à necessidade do momento. Né? O que eu acho que não é adequado ser feito é você pegar no momento do pico do preço e comprar quantidades muito superiores que você precisa usar naquele momento. Agora, se você precisa usar, né, documenta, justifica, eu acho que esse é o sentido da lei. Né? E a nota técnica do tribunal traz ali a responsabilidade do particular. Né? Se ele elevou arbitrariamente esses preços, ele poderá, na minha opinião, inclusive vir a responder pela lei de economia popular. Tá? É mercado, né, professor? Assim, estando bem documentado o processo e tal, a gente está numa época de extremo desequilíbrio entre oferta e demanda desses produtos que têm a ver com o tratamento da pandemia, equipamentos de proteção individual, respiradores, equipamentos médicos hospitalares. E o mercado explode, né? Então é natural que haja esse aumento. Se o gestor fizer direitinho o processo, é o que tem, não tem jeito, né? Sem me alongar muito, ontem no noticiário saiu um caso que é curioso, em que o mesmo estado, né, o estado de São Paulo, um órgão pagou X e o outro pagou X mais 20%. Então essas situações é que causam, no mesmo momento, causam um pouco de... gerou uma apuração, né? Sim. A gente está com 4 minutos para terminar, vamos responder essa última aqui e a gente faz as considerações finais rapidinho. Noemi Timóteo, advogado. Poderia fracionar as compras com valor que excede R$80 mil para priorizar as EPPs e EME? O senhor já falou disso um pouco lá na frente, mas eu queria chamar a atenção aqui para a palavra fracionar, que é um palavrão, né, em termos de licitação. Né?
É verdade. A lei prevê, inclusive, que o fracionamento é a regra, né? O que você não pode fracionar são as modalidades tradicionais para fugir da modalidade Isso cabível aí. que tem complexidades crescentes. É. Né? E essa complexidade está ligada à competitividade também. Né? Quanto mais complexa a modalidade, mais competitiva ela é. Então isso Sim. não pode ser feito. Mas em relação ao pregão, eu acho que a doutrina majoritária é de que não há fracionamento. Né? Não há Uhum. fracionamento. E no pregão, né? Então, Beleza. eu não acho que isso deva ser feito no sentido de favorecer a microempresa, mas conjugando Uhum. também com aspectos de desenvolvimento local e também de vantagem para o município. Acho que Eu isso deve ser falei, feito um olhar mais complexo. eu falei isso muito no sentido eu sempre vi muito, e no próprio Sebrae, que também licita, mas não pela 8666, mas assim, você querer diminuir os valores para mudar de modalidade, né, para mais É, simples, tal, isso acontece. isso não pode fazer. Então tá, Exatamente. professor, 2 minutos, sua despedida aí. Vou agradecer todo mundo que entrou. A gente teve picos aqui de 200 pessoas, foi muito legal. Pela rotatividade que eu conheço, deve ter dado milhares de pessoas nessa live. Então, seu agradecimento aí, a gente tem 1 minutinho para fechar. André, te mandar um grande abraço, desejar para você tudo de bom, tá, para quem está assistindo também, e que nós estamos à disposição, como sempre, às ordens para fazer o melhor pelo Estado do Rio de Janeiro. Beleza. Professor, obrigado. Obrigado aos colegas do Sebrae Rio pelo convite. Um abraço aí para a Juju, para o Tito, para todo mundo. Né, os gestores públicos, a Agência de Desenvolvimento, é um projeto que eu tenho no coração, Agência de Desenvolvimento Local, né, a própria Lei Geral, um negócio que participei muito, eu tenho meu DNA no Sebrae com a Lei Geral, hoje eu estou em outras batalhas, mas está no sangue esse negócio de Lei Geral, de políticas públicas, eu acho que é muito legal o desenvolvimento local. Tá, pessoal, um abraço para todos e até a próxima live aí no canal do Sebrae Rio. Um abração. Até. Professor, obrigado.